Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazermos mais orações. A oração de investimento em si é a gratidão. Seja grato, porque a gratidão ativa a memória. A oração de investimento no futuro é orar pelos outros. À medida que oramos pelos outros, nós estamos investindo, porque quem abençoa, amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tão belo dia. Obrigado, pois hoje estamos comemorando mais um ano da vinda ao mundo da solução para a humanidade, a salvação da humanidade. Muito obrigado. Obrigado porque tudo isso foi a manifestação e a concretização do teu amor. Obrigado pelo grande presente que o Senhor nos deu enviando Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus Cristo também doou-se por nós, morrendo a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Muito obrigado por tudo isso. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que oportunizam a nós a cada dia um recomeço, um reconhecimento e um levantar para novamente ajustar-se à tua vontade. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua graça que se manifesta a nós, Senhor, esse favor que nós não merecemos, mas que vem nos ajudar a fazer aquilo que não podemos. Muito obrigado. Obrigado pela igreja que o Senhor, através de seu Filho, estabeleceu, através do sangue o Senhor a fundamentou. Muito obrigado pela redenção que o Senhor tem adquirido as vidas para fazerem parte desse organismo vivo que é o corpo de Cristo. Muito obrigado. E nós queremos também nos colocar como intercessores de nossos irmãos. Queremos abençoar a todos que aqui estão, confirmando a oração de cada um, e abençoar os familiares dos que aqui estão, para que através da graça do Senhor na vida de cada um, as outras e mais vidas também sejam alcançadas. Nós abençoamos a todos e também pedimos na continuação desse culto que a tua graça alcance a todos, que a palavra seja luz para o caminho de cada um e resposta, Senhor, para as necessidades e as dúvidas que o teu povo tem. Nós, em nome de Jesus, abençoamos a todos e também pedimos-te essas bênçãos. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
Aleluias. Podeis tomar assentos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a você que faz parte desta obra, que tem nos ajudado a sermos o que somos, como igreja, e que nesse Natal, o nosso presente seja o compromisso de sermos mais presentes no cumprimento do nosso desígnio, que foi dado pelo aniversariante. Então, esse expediente de Natal é o momento mais propício de nós revermos como estamos vivendo, pois já ouvimos no comentário da pastora que Jesus não nasceu nesse dia, ele nasceu antes da fundação do mundo. João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. E como o primeiro plano, propósito de Deus, que deu para o homem não soube administrar, e se perdeu, e se corrompeu. Mas Deus nunca dá as coisas por perdido, porque as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor chama para esclarecimento os personagens que interromperam o plano divino, o homem, a mulher e a serpente. Ele chama. Põe desde o verso 13 aí, que nós vamos até explicar um pouco isso. Perguntou o Senhor, aliás, vamos pegar desde antes, pega desde o 10, aqui. Quando o Senhor então volta a visitar o jardim e vê como tudo estava alterado. Aquele casal que o Senhor visitava no virar do dia, já não estava no lugar. E aí o Senhor então chamou: Adão, aonde tu estás? Então o homem respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem, sempre procurando o culpado em outro: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito serás dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós vemos aqui, pela queda do homem, Deus então faz uma promessa que da descendência ou da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E nos diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que vindo e cumprindo esse tempo, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
para resgatar os que estavam debaixo da lei, para salvar, para livrar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a originalidade, voltarmos à nossa originalidade, a adoção de filhos, a fim de nos tornarmos novamente filhos de Deus. Então, com a vinda de Cristo, o ser humano volta-se a se relacionar, a ter o direito, o privilégio de ser filho, e sendo filho, se torna herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, hoje comemoramos, muitos questionam o dia. Pois é, você não comemora seu aniversário? Quantos comemoram aniversário? Agora, você tem certeza que está certo o seu dia? Olha, tem gente aqui que ainda é daquele tempo que os pais esperavam uns quantos para fazerem numa viagem só o registro. Era longe, né? E ainda chegavam lá e esqueciam da data. E aí? Anula a sua existência? Anula o seu ser? Não, não anula. Amém? Amém, amados? Então não deem atenção para esses hereges, esses que gostam de discutir genealogia. O apóstolo Paulo já chamava a atenção da igreja para não entrarmos em discussões genealógicas, pois isso só gera confusão, atraso, complicação. Então, se você existe, é porque nasceu. Nem o dia, ninguém se lembra, nem eu. Sabemos por informação, e o nascimento de Cristo também veio por informação. Amém? E no passar dos anos aí, pode até se perdido alguma coisa, mas não anulou a existência de Cristo, o seu nascimento, o seu ministério, não anulou o seu poder, realmente que ele vive, que ele nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou e está vivo. Então, a maior prova de que estamos celebrando quem vive é crer na palavra. Você está celebrando quem vive. Então, Jesus não é um mito, um conto de fada inventado, não. É um registro, só que em todo esse tempo pode na data terem, nas mudanças de calendário, tendo até perdido o dia, porque esse ano que se vive, no final de 2016, começou com quem? Com Cristo. Mas agora, quando ele nasceu, já reconheceram? Não, foram reconhecer lá na frente. Criaram um novo calendário, porque o calendário judaico continua até hoje, mais de 4.000 anos, mas o calendário cristão, 2016, amém? Então não empreste sua mente, os seus ouvidos, não perca o seu tempo discutindo, não foi nessa data, não foi. Olha, se foi ou não foi, eu como não tenho certeza também que nasci o dia 13 de dezembro, eu comemoro aniversário cada dia, amém? Por isso, quando me felicitam no dia 13, não, eu faço todos os dias, não é só esse dia não, amém? E não é para nós, porventura, aproveitar bem cada dia? O que diz o salmista? Este é o dia que fez o Senhor, nos regozijemos e nos alegremos nele, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos pegar alguns textos para lembrar apenas, porque parece que se sabe de cor, mas observem, amados, que quando as coisas são de Deus, não está às vezes no plano do homem, ou no planejamento, na gestão do homem, mas Deus cria a circunstância, e as coisas acontecem, e
se estabelecem. Vamos para Lucas, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Uma leitura aqui que relata esses fatos. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve a seu filho primogênito, envolveu-a em faixas e deitou-a em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe fora dito. Amém. Então aqui está o relato que o médico Lucas fez, ouvindo as histórias, que com certeza, quando Lucas se tornou um dos discípulos de Jesus, ouviu da mãe de Jesus, que ela ouviu tudo que os pastores relataram e ela guardava para si. Com certeza alguns daqueles pastores ainda viviam e confirmaram o testemunho dos acontecimentos, o desenvolver, o crescimento do menino Jesus, a maneira que ele crescia na graça, no conhecimento, a maneira que as coisas iam sendo direcionadas. Ele, sem cursar uma escola, ele, junto com os doutores da lei, ele dissertava a respeito das Escrituras. Ele tinha um conhecimento de todo o plano e propósito divino desde a criação, ao ponto dos doutores da lei dizerem aonde ele aprendeu essas coisas. Então, na vida de Jesus, no ministério de Jesus, se confirmou o plano de Deus, a vinda e a vida de Jesus. E observem o que a Bíblia fala também lá em Isaías, capítulo 9, versículo 1 a seguir.
cerca de 750 anos antes de Jesus nascer, Deus já usa o profeta Isaías, o profeta messiânico, para trazer uma palavra, uma revelação, uma palavra rema da manifestação da graça, que nós podemos ver no livro de Isaías. Inclusive, esse texto que Deus nos deu, foi que Deus usou em plena lei, um profeta manifestando graça, que essa palavra, dizei aos justos, no tempo da lei, dizei para aqueles que nunca pecaram, que tudo irá bem. Mas para hoje não serve. Diga para a igreja, para os irmãos que nunca pecaram, que tudo irá bem. É engano. A lei tinha o seu valor no seu tempo, mas o profeta trouxe uma revelação, o profeta Isaías, uma revelação da graça, que tudo o que ele fala, que o profeta fala, ele transporta para o futuro. E ainda tem coisas que ainda não aconteceram, porque Isaías também profetizou o final de tudo, muita coisa escatológica que ainda irá se cumprir. Isaías fala até no milênio, em que tudo voltará à sua originalidade, que a criança vai brincar com a serpente, que o cordeiro vai pastar junto com o leão, que as próprias naturezas não estarão em briga uma contra a outra, em que as espécies diferentes conviverão em harmonia. Este profeta que falou isso, que diz assim, que já trouxe uma palavra de esperança para Israel, dizendo: mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. E que mais? E aí mostra, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhes aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto, e toda a capa envolvida em sangue, serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Como isso vai acontecer? Através do cumprimento dessa parte. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o povo, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, e o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Então aqui está o profeta falando, que o que ele falou, esse texto aí, essa revelação, essa profecia, levou cerca de 750 anos para se cumprir. Mas se cumpriu. Quer ver como se cumpriu? Mateus capítulo 4, versículo 12, a seguir. Ora,
ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava sentado em trevas, o povo que não tinha esperança, o povo que vivia debaixo de escravidão, o povo que não tinha mais expectativa de ter até os seus filhos consigo. Então esse povo que estava em trevas, quando Jesus entrou ali, ele é a luz, ele mesmo disse: eu sou a luz. Então o povo viu grande luz, sim. Aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes a luz raiou. E o que Jesus começou a fazer? E desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluias. Então aí mostra que com a vinda de Jesus, o que Jesus veio trazer? Ele veio trazer luz. Mas como que podemos andar na luz de Deus? Vamos entender o que Jesus veio trazer. Ele começou a pregar o quê? O governo de Deus. Porque o mundo estava debaixo de um governo maligno. A humanidade estava assentada à sombra da morte. Não havia esperança, não havia expectativa nenhuma. Nós vemos que, com o nascimento de Jesus, por um tempo até Jesus cumprir o seu ministério, começar a trazer o governo de Deus, trazer a solução, mostrar o caminho. Então nesse período aí, diz a própria palavra que Maria, quando ouviu tudo a respeito de seu filho, ela guardava silêncio, ela guardava consigo. E nós podemos ver como Deus age. Nós é que somos imediatistas. Por exemplo, quando Israel estava lá no Egito, que o rei do Egito, vendo que Israel se multiplicava com facilidade, deu ordem às parteiras para que todo filho homem, ao nascer, fosse morto, e dado a desculpa que morreu ao nascer, mas era a ordem que o rei tinha dado às parteiras para matar. E o povo clamava, porque via isso, esse intento maligno, esse governo maligno sobre eles. E o povo clamou a Deus, e Deus preservou a vida de Moisés. E Moisés se preparou 40 anos, e quando estava com 40 anos de idade, ele vendo ainda a opressão sobre Israel, ele na força dele, na maneira dele, querer resolver o problema, e não era tempo ainda. Ele teve que fugir para não ser morto, e ele então ficou 40 anos no deserto, aprendendo a paciência, aprendendo a vida do deserto, porque Deus queria Moisés para uma obra que ele tinha planejado. Então ele levou Moisés 40 anos no deserto para Moisés desempenhar um ministério de 40 anos no deserto, levar o povo a atravessar, a sair do Egito e voltar à terra prometida. Então, nós somos imediatistas. Quando Deus fala, nós queremos que tudo se resolva de imediato. Deus investe em vidas. Eu quero dizer para todos aqui, e esta é uma das palavras que Deus tem para esse nosso novo ano: quem não investir em seus filhos, não terá um final feliz.
porque Deus investe nas novas gerações. Deus investe nas novas gerações. Aquele povo que era lento, não queria mudar a sua cultura, Deus não descartou, Deus não mudou o plano, mas Deus investiu na geração deles, nos sucessores deles. Nós não vamos mudar essa cultura que está aí, mas nós podemos preparar nossos sucessores para mudarem esse governo, para mudarem. E uma coisa interessante, amados, é tempo de se voltar para essa nova geração, porque a geração que está viciada, que está acomodada, aquela geração de religiosismo que havia nos dias de Jesus, não construíram nada, pelo contrário, dificultaram o manifestar da graça, dificultaram o ministério de Jesus. Mas Jesus cumpriu a sua missão, porque Deus era com ele, ele estava dentro do cumprimento das Escrituras, dentro do tempo, na plenitude dos tempos, no tempo certo. Deus então enviou, e todo esse trabalho, todas as experiências, e uma coisa que o sistema religioso também precisa entender, que antes de Jesus começar o seu ministério espiritual, ele viveu uma vida normal de família, mas aprendendo as coisas de Deus. Ele desde pequeno, ele amava a casa do Senhor. Havia um lugar que ele sempre gostava de estar, que mais de uma vez seus pais perderam ele nas jornadas e voltavam a procurar, onde é que encontravam Jesus? No templo, no lugar que Deus escolheu, que Deus prepara, que Deus cria, porque até mesmo depois da passagem pelo deserto, que o Senhor dá uma promessa para o povo: olha, enquanto estavam no deserto não se tinha compromisso com o lugar do culto, mas ao passar o Jordão, Deus criou um compromisso, que cada um tem que estar no lugar certo, porque estando no lugar certo, tem a proteção dos inimigos, tem a proteção contra os inimigos. Estando no lugar certo, tem as provisões no tempo certo. Estando no lugar certo, a bênção, a herança, a pessoa desfruta dela. Mas quando a pessoa não está no lugar certo, o inimigo prevalece, e ela não fica muito tempo no lugar que é o seu sonho de consumo, ou no lugar que os resultados são melhores. Então a palavra nos ensina que nós precisamos descobrir, e na vida de Jesus, na vida dos profetas, nós vemos que tudo foi se construindo, Deus não deu nada pronto. Volte o texto ali, de Mateus 4:14. Então, para que se cumprisse o que já lá o profeta Isaías tinha falado, o verso 15 diz, que essa terra viu luz. Mas que tipo de luz ele viu? A terra viu. O verso 16, povo que não tinha esperança, porque a morte era o destino de todos. O povo estava sentado em trevas, em sombras de morte, viu a luz. Mas que luz ele viu? Verso 17. Um ensino a respeito de Deus estar no governo. Você sabia que o governo de Deus é luz? Direção de Deus na vida é luz? Estar no lugar que Deus escolheu é estar na luz? Estar na obediência ao chamado é estar na luz?
luz. A luz nos acompanha, e Jesus diz que aqueles que me seguem não andarão em trevas. E Jesus também disse depois: vós também sois luz. Porque no momento em que o governo de Deus está automatizado, dentro de cada um, as escolhas, as atitudes, o dia a dia, o comportamento, os resultados da vida, são resultados de governo de Deus. Algum modelo de governo cada ser humano segue, mas o melhor modelo de governo é o de Deus. Mas voltamos lá para Isaías 9, verso 6, que diz: porque um menino nasceu, um filho se nos deu, Deus nos deu o seu filho. Mas observem, o governo, e nós precisamos mudar a maneira de ver e de crer e de buscar. As pessoas buscam a Jesus, querem Jesus, oram em nome de Jesus, mas quantos querem o governo de Jesus? Deus nos deu o seu Filho para a salvação, mas o seu Filho o que veio trazer? Como é que ele implantou a salvação no mundo? Começou a anunciar o governo de Deus. João Batista, que veio antes de Jesus, preparando o caminho, ele disse: arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus. Aí Jesus vem, começa seu ministério, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. As pessoas acham que o reino de Deus é uma solução com tudo pronto. Não, é um governo que ajusta tudo, que constrói, que reconstrói, que desconstrói o que não serve e constrói o que é proveitoso, o que é necessário. Então, o governo está sobre os seus ombros. E aí, ele mostra que esse governante tem nomes que demonstram o que ele é e o que ele pode fazer. E o seu nome será Maravilhoso. O que significa essa palavra maravilhosa ou maravilhoso? É uma expressão que nós damos que mostra a beleza, a qualidade, o valor além da nossa expectativa. E ele mesmo declara que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso que o seu nome é maravilhoso. O segundo nome, ele é conselheiro. Conselheiro. Quem é que é o conselheiro? Quem é que é conselheiro? É quem é sábio, é quem adota. Então significa que Jesus também é um paizão, um sábio, um mentor, um paizão. Ele é conselheiro. Seus atributos revelam a nós que ele é um sábio, mentor, senhor, governante. Ele é conselheiro. E o que ele é mais? Ele é um Deus forte. Deus forte. Ele tem o poder de Deus, a sabedoria de Deus. E nós podemos ver que, como ele é Deus forte, ele expulsava demônios
pelo poder da sua palavra. Ele operava milagres pelo poder da sua palavra. Ele estabelecia, ele dava ordem ao vento: cala-te, aquieta-te, e o vento parava. Ele deu ordem às ondas do mar a se aquietar, e houve bonança. Amém? Porque Ele é Deus forte. Não adianta nós apenas agora, nesse dia, comemorarmos o seu aniversário. Nós temos que reconhecer o porquê comemoramos, e a coisa está tão distorcida. Por exemplo, quando você vai no aniversário, você leva presente para quem? Para o aniversariante, amém? Então, Natal é aniversário de Jesus. E quem é que está ganhando presente? Você deu presente para quantos? E para Jesus, o que você já deu? O que você tem dado para Jesus? Sabe qual é o presente que Jesus espera de nós? Que nós estejamos presentes no lugar que Ele escolheu para cada um de nós. Amém? Que nós estejamos presentes no lugar que Ele nos chamou. Que nós estejamos presentes cumprindo o chamado que Ele nos chamou. Amém? Porque quando se está presente no lugar, quando se está presente na vocação, desenvolvendo, quando se exercita algo, é porque se está presente, fazendo, está no lugar certo. Então, Ele é este Deus forte, que tem poder. E o que mais? Ele é o Pai da eternidade. Então Jesus, o governo de Jesus não tem fim. O governo de Jesus não é um governo aí que é só por um tempo. Então Ele é Pai eterno, Pai da eternidade, e Ele também é o príncipe da paz. Então o que significa tudo isso? São atributos, capacidades que Ele tem, que está nele. E aí Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Você quer o governo de Deus na sua vida? Então esteja com Jesus, seja discípulo de Jesus, seja seguidor de Jesus, procure ouvir e valorizar os ensinos que Ele dá, pois é nos ensinos dele que estarão as respostas para a nossa vida. E Ele é o único que tem condições de governar com justiça e equidade. E é Jesus que tem condições de pôr em ordem o seu mundo interior. Jesus, os seus ensinos, seus atributos, é o único capaz de curar a sua alma, de instruir a sua mente e lhe dar capacidade de uma boa gestão de vida. Então, valorizemos. Olha um outro texto interessante que Isaías também falou de quem é Jesus, no capítulo 11, verso 2 a seguir. Repousará sobre ele, quem? Sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, você estando em Jesus, os atributos, você sendo seguidor, sendo discípulo de Jesus, esses atributos, esta graça estará em você, porque Ele, o que Ele tem, Ele deu, Ele doou-se
doou a sua vida, doou sua capacidade para a salvação, mas para a solução de quem quer ser solução. Amém? Se você passa por uma necessidade, Jesus tem a solução, mas nós temos aprendido que a graça não pode se tornar vã na vida de nenhum. Então aquilo que eu necessito, o Senhor me dá, e a solução que Ele me dá se torna solução também para a vida de outros, porque é abençoando que somos abençoados. Quando Deus escolheu abençoar Abraão, aliás, Deus viu que a terra precisava da bênção, então Deus escolheu abençoar Abraão, para Abraão abençoar as famílias da terra. E ele não precisava fazer muito, ele só precisava ser solução diante do problema que se apresenta. E esse mundo só pode ser mudado à medida que cada um procurar ser solução naquilo que pode fazer. Amém? Jesus nunca despediu ninguém vazio. Nós vemos que quando Ele ensina sobre o amar, sobre o amor, Ele conta a parábola até do bom samaritano, que passou lá o líder religioso, o sacerdote, passou de largo, passou o levita, os que trabalhavam lá, junto com aquele sacerdote, passaram de largo, porque o trabalho deles julgava ser espiritual, e o reino de Deus é construído em cima de governo. Governo é manter as coisas em ordem, amém? Manter as coisas governáveis, sustentáveis. Isso é governo de Deus. E quem está debaixo do governo de Deus, com certeza, sempre terá autossustentabilidade para a sua vida. Porque Deus não está alheio às necessidades materiais, nem sociais. Deus não está alheio. Mas às vezes as pessoas, para se omitirem de uma, entram de cabeça em outra. Espiritualizam porque não querem servir. Que Deus tenha de nós. Então, meus amados, hoje à noite teremos o culto com bastante apresentações, uma apresentação de dança e uma palavra financeira com respeito aos reis magos. Como os reis magos foram visitar Jesus e como eles adoraram ao Senhor. Cada um foi servir com o que tinha e levou do que tinha para reconhecer, para honrar, porque quem honra é porque reconhece. Quem reconhece, valoriza, e quem valoriza, investe. Amém? Você valoriza a sua fé? Você tem investido na sua fé? Você tem procurado investir em conhecer melhor o governo de Deus? Como que você vai ter mais de Deus se não se interessa por aprender como Deus governa? Amém? Ficamos em pé. Então, que um aniversariante sinta-se grato em ver alguém se interessando pela sua vida. Um aniversariante vai ficar alegre quando vê aqueles que comemoram o seu aniversário se interessando pela maneira de vida, de governo que ele vive, que ele trouxe e que ele repartiu conosco. Amém? O melhor presente que você pode dar para Jesus é procurar estar debaixo do seu governo. E cada um debaixo do governo do Senhor tem uma função a desempenhar.
que você não seja um membro atrofiado, ou um membro inútil, ou apenas um membro decorativo no corpo que é a igreja, mas que você seja um membro ativo, um organismo vivo, que faça parte do governo de Deus aqui na terra, através da igreja. Põe a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, muito obrigado pela luz da Tua palavra, pela maneira prática e clara que o Senhor fala conosco, mostrando o significado, como funciona, o que Jesus veio trazer à terra, e o que Ele implantou na terra, que nós venhamos todos nós a fazermos parte do seu governo, cada um desempenhando a função para que o país se torne habitável. Eu quero abençoar a todos, que caia da mente, que caia dos olhos espirituais, toda escama e toda cegueira espiritual, e que o Senhor unja os nossos olhos, para que possamos ver como o Senhor vê, que o Senhor unja as nossas mãos, que possamos servir de solução aonde está a necessidade. Como igreja, eu abençoo a todos e peço também essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos dando continuidade. Vamos servir ao Senhor. Os dízimos e ofertas, traga ao altar, é a sua semente, é a sua manifestação de fé. Deus o abençoe. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando